Fala, rapaziada, tranquilo? Vicente aqui na área, bora lá. A gente tem que entender agora os números racionais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E se você consegue escrever um número na forma de fração, mas com dois adendos, duas observações. A parte de cima tem que ser um número inteiro. E a parte de baixo também tem que ser um número inteiro. Só que tem que ser um inteiro diferente de zero. Então, um número inteiro e um inteiro diferente de zero. Perfeito. Se esses dois casos acontecem, você pode falar que você tem um número racional. Vamos lá. Amados, vamos ter uma noção do que é uma fração, então? A fração geralmente é utilizada para indicar a parte sobre o todo. A parte sobre o todo. Dá uma olhadinha aqui. Preste atenção. Eu tinha uma barra de chocolate. Barra de chocolate. Comi a parte de cima. Nham, nham, nham. Comi. Delícia. Eu comi uma parte, só que a minha barra de chocolate estava dividida em quantas? 3. Então eu comi uma parte de 3. 1/3. 1 sobre 3. Tranquilo? Essa é a noção de fração, bem simples. Vamos continuar falando das classificações das frações. As classificações das frações. Fração própria, fração imprópria, fração aparente, irredutível. Tá, vamos ver todas. A fração própria. O numerador, que é o número que está em cima, ele sempre tem que ser maior que o denominador. Então, o número que está em cima, na verdade, é menor, né? Menor que o número que está embaixo. O número que está em cima, o numerador, é menor que o número que está embaixo. Isso é uma fração própria. E, professor, e quando for maior? Quando o número de cima for maior que o número de baixo, igual é aqui nesse caso, a gente tem uma fração imprópria. Então, 1 sobre 3 é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. 7 sobre 13 é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. O número de cima é menor que o número de baixo. 3 meios, 3 sobre 2, é uma fração imprópria. Por que é uma fração imprópria? Porque o 3 é maior que o 2. O numerador é maior que o denominador. Tranquilo? Continuando aqui. Fração aparente é quando a fração te engana. Eu botei aqui um exemplo. 12 sobre 6. 12 sobre 6 dá para você dividir, não dá? 12 dividido por 6 deu 2. Então, isso não é uma fração. É um número inteiro, que pode ser escrito na forma de fração. Então, a gente tem 2 inteiros. Isso é o que a gente chama de fração aparente. 20 sobre 4. Tem como você dividir também, não tem? Dá quanto? 5. Então, 20 sobre 4 é a mesma coisa que 5 inteiros. Isso é uma fração aparente. Fração irredutível. A fração irredutível acontece, preste atenção nas minhas palavras, é quando o número de cima e o número de baixo são primos entre si. O que significa dizer que eles são primos entre si? Que um não divide o outro, que eles não têm nenhum múltiplo em comum, nenhum divisor em comum. Então, se eles não têm nenhum divisor em comum, eles são primos entre si. 16 sobre 7 são primos entre si, eles não possuem nenhum divisor em comum. 5 sobre 36 são primos entre si, eles não possuem nenhum divisor em comum. 81 sobre 64 são primos entre si, eles não possuem nenhum divisor em comum. Na verdade, o único divisor em comum que eles têm é o número 1, que é o termo neutro da divisão. Então, além do 1, corrigindo, além do 1, eles não têm nenhum divisor em comum. Tranquilo? Fração decimal. A fração decimal é quando o denominador é uma potência de 10. Se ele é uma potência de 10, ele tem que ser 10, 100, 1000. Então, se embaixo aqui no denominador aparecer 10, 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000, ou tanto faz, um zerinho do lado, uma potência de 10, essa fração vai ser uma fração decimal. Fração ordinária. Ordinária é a fração que não é decimal. Então, se o denominador for qualquer número que não seja potência de 10, essa fração vai ser ordinária. 7 sobre 13. O denominador é potência de 10? 13? Não. Então, é ordinária. 5 sobre 36. O 36 é a potência de 10? Não. Então, é ordinária. 20 sobre 41. 41 não é potência de 10, então é uma fração ordinária. Frações equivalentes. Frações equivalentes. São frações
múltiplas que possuem o mesmo valor. Por exemplo, aqui, 1 sobre 2 possui o mesmo valor que 2 sobre 4. Possui o mesmo valor que 500 sobre 1000. Como que você sabe disso, Vicente? Aqui. Para o 1 sobre 2 virar 2 sobre 4, você multiplicou por 2 em cima e 2 embaixo, é uma fração múltipla. E para aqui, para o 2 sobre 4 virar 500 sobre 1000, você também multiplicou por 250 em cima e por 250 embaixo. A gente também pode, para verificar se uma fração é equivalente, simplificar. Então agora, para verificar se uma fração é equivalente, nós vamos aprender a simplificar. Simplificação de fração. A gente tem dois métodos. O primeiro método que a gente tem é divisão sucessiva. Então eu vou pegar um número aqui para simplificar, 60 sobre 16. Eu quero simplificar essa fração. Como que eu vou fazer para simplificar isso? A gente vai aplicar a técnica de divisões sucessivas. A divisão sucessiva, você sempre vai dividindo pelo menor algarismo possível. Vamos lá. 60 e o 16 dá para dividir por 2, não dá? Dá. Então, se os dois dão para dividir por 2, vai ficar 30 sobre 8. O 30 e o 8 dá para dividir por 2, não dá? Dá. Se o 30 e o 8 dá para dividir por 2, fica 15 sobre 4. O 15 e o 4 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Professor, o 4 dava para dividir por 2, mas não dava para dividir o 15 ao mesmo tempo. Professor, o 15 dava para dividir por 3, mas não dava para dividir o 4 ao mesmo tempo. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, a nossa simplificação acabou aqui. Você vai dividindo até achar um número que não consiga mais dividir, até que você ache uma fração irredutível, ou seja, 15 e 4 são primos entre si. Vamos lá, eu vou fazer, esse foi um método de simplificação que você aprendeu lá no fundamentalzinho, mas a gente tem outro método só para você ganhar um tempinho, tudo bem, aluno? O outro método é 175 por 1000. Não, 1000 não, vamos botar 100. Tanto faz, tá? Botei 100. 175 por 100. Para simplificar isso aqui, você vai pegar o 175, esse outro método, e o 100, e vai calcular o MDC. Ó, dá por 2? Os dois ao mesmo tempo? Não, é como se você estivesse simplificando aqui no cantinho, tá? Dá por 2? Não. Dá por 3? Os dois ao mesmo tempo? Tem que ser os dois ao mesmo tempo, tá? Não. Dá por 5? Dá. Por 5 aqui. 175 por 5 dá 3 e aqui dá 5. Certo? Certo, aluno, certo. Vamos lá. Aqui, o 100 dividido por 5 dá quanto? Vamos, juntinhos, com vontade, energia e empolgação, deu 20. Dá para continuar dividindo por 5? Dá. Então, aqui, dividindo por 5, isso aqui dá 7, isso aqui deu 4. O que a gente fez aqui foi o cálculo do MDC. Fomos dividindo, bem parecido com o método de cima, só que aqui está armado. Dividindo as duas partes pelo mesmo número. Dividindo as duas partes pelo mesmo número, até não conseguir mais. O seu MDC dá até para calcular aqui, não é nem necessário para isso, mas a gente calcula. O MDC aqui é 5 vezes 5, 25. Mas, tá vendo? O importante para a gente são os números que ficaram aqui, 7 e 4. O 7 e o 4 são a sua fração irredutível após a simplificação. Tranquilo? Simplificamos utilizando o MDC, simplificamos utilizando as divisões sucessivas. Show, aluno? Tranquilão.
Bom, agora a gente vai igualar denominadores, tranquilo? Vamos lá. Primeiro passo para igualar denominadores, o nosso primeiro método. Antes de a gente começar esse estudo, o igualar denominadores é importante para quê? Você, principalmente quando você quer comparar frações e somar e subtrair frações, o ideal é que você saiba igualar os denominadores dessa fração. O primeiro método é o seguinte: 1 sobre 3 e 1 sobre 5. Esse já é o nosso exemplo. Você vai pegar o 1 sobre 3 e 1 sobre 5, que são duas frações diferentes. Você vai multiplicar o 3 pelo outro denominador, que no caso aqui é o 5. Vai pegar 1 e vai multiplicar pelo 5 também. Porque toda operação que você faz na parte de baixo, você tem que fazer na parte de cima. Vamos lá de novo. 5, você vai multiplicar pelo outro denominador, que é o 3. Só que você tem que multiplicar em cima também, porque toda operação que você faz embaixo, você faz em cima. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Você conseguiu igualar os seus denominadores. Vamos fazer outro exemplo desse tipo? 1 sobre 10 e 3 sobre 12. Mesmo método, tá? 1 sobre 10, você vai multiplicar por 12 embaixo e por 12 em cima. O 3 sobre 12, você vai multiplicar por 10 embaixo e por 10 em cima. Isso aqui vai dar 12, 1 vezes 12 dá 12, sobre 12 vezes 10, 120. Tranquilo? E vai fazer a mesma conta aqui no outro. 3 vezes 10, 30. Então, aí, 30 sobre 12 vezes 10, 120. O problema desse método é um só. Em frações onde os números têm divisores incomuns, onde eles não são primos entre si, você pode simplificar e achar outra fração equivalente. Por exemplo, eu posso simplificar esse cara aqui por 2. Vamos simplificar por 2. Vai ficar 6 sobre 60. Esse cara aqui eu também consigo simplificar por 2, não consigo? Simplificando por 2 dá 15 sobre 60. Você conseguiu simplificar e achar outro resultado um pouco mais simples. Um grande problema desse método é porque quando você pega números que possuem divisores em comum, o seu resultado pode ser simplificado, tranquilo? Bom, a gente tem um segundo método para isso aí mesmo. No nosso segundo método, a gente tem que calcular o máximo múltiplo comum. Então, nesse segundo método, a gente tem que calcular o máximo múltiplo comum, que é o MMC. Você vai calcular o MMC entre os denominadores. Vamos ver como funciona? Vamos fazer aqui entre 1 sobre 10 e 3 sobre 12 mesmo. 1 sobre 10 e 3 sobre 12. Calculando o MMC aqui entre 10 e 12. Dá por 2. Aqui dá 5 e aqui dá 6. Dá por 2 novamente. Aqui dá 5 e aqui dá 3. Aqui, ó, dá por 3, aqui dá 1 e aqui dá 5. Dá por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Calculamos o MMC. Esse cálculo você aprendeu lá no seu 6º ano, talvez antes. Vamos. Agora, para o resultado do MMC aparecer, você tem que multiplicar esses termos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Aí aqui, ó, o seu novo denominador
já vai ser o 60. Você já acha o seu novo denominador. Aí a única coisa que você tem que fazer é perguntar aqui para o 10 e para o 12, quanto você multiplicou no 10 para dar 60? 6, né? Então você bota o 6 aqui embaixo. Quanto que você multiplicou no 12 para dar 60? 5. Esse número que apareceu aqui embaixo, ele vai multiplicar o termo de cima. Esse número que apareceu aqui embaixo, ele vai multiplicar o termo de cima. 6 vezes 1, 6. 5 vezes 3, 15. Igualamos o denominador utilizando a técnica do MMC. Perfeito? Aqui, ó, deu o mesmo resultado. O problema é que esse aqui tivemos que simplificar por 2 no final. Ó. Dividimos por 2 embaixo e em cima. Dividimos por 2 embaixo e em cima. Tranquilo? Você vai olhar para os dois métodos e vai ver o que te agrada mais. E aí, vamos lá, amados? Comparar frações. A gente vai comparar frações. A gente tem 3 casos. O primeiro caso é com denominador igual, o segundo é com numerador igual e o terceiro é com os dois diferentes. Vamos lá. Primeiro caso com denominador igual. Muito fácil. 15 sobre 7 e 13 sobre 7. Como que você faz para descobrir quem é maior e quem é menor? Você vai olhar para o numerador. Se o numerador for maior do que o outro, quer dizer que é maior. Por exemplo, 15 é maior que 13. Então, 15 sobre 7, ou 15 sétimos, é maior do que 13 sétimos. Viu? Bem simples quando o denominador é igual, né? Vamos só fazer outro exemplo. 20 sobre 3 e 21 sobre 3. Sem mistério nenhum. Quem é maior e quem é menor? O denominador é igual, o maior é esse aqui. Bem facinho, bem facinho. Numerador igual. Então, o numerador é igual e o denominador vai ser diferente. Vamos. 2 sétimos, 2 sextos. O numerador é igual. Agora, vai mudar um pouquinho. O número maior vai ter o menor denominador. Então, o número maior aqui, ele vai ter o menor denominador. Então, 2 sextos é maior que 2 sétimos. Vamos lá, vamos lá. E 13 sobre 5, 13 sobre 7. Quem é maior e quem é menor? Bom, o numerador é igual, não é? Se o numerador é igual, o número maior vai ter o menor denominador. 13 quintos é maior do que 13 sétimos. Com denominador igual e numerador igual é bem fácil de comparar. Um problema aí para os alunos é quando numerador e denominador são diferentes. Se o numerador e denominador são diferentes, vai ser um probleminha para você. Mas vamos aqui ver o que vai dar. Vamos ver, vamos ver. Amados, 1 terço, 2 quintos. Eu quero saber quem é maior e quem é menor. O primeiro passo que você tem que fazer é igualar esses denominadores. Aí a gente aprendeu 2 técnicas, agora há pouco você vai escolher a técnica que lhe agrada mais. Pausou o vídeo, já igualou? Então vamos igualar aqui juntos agora, já que você já igualou. Eu vou fazer pela técnica que eu acho mais simples. Eu vou pegar o 3 aqui, ó, vou multiplicar por 5 embaixo e por 5 em cima. Essa eu acho mais simples. Se fizer o MMC vai dar certo também. Vai pegar o 5, vai multiplicar por 3 embaixo e por 3 em cima. Agora vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 5, 15. Bom, agora ficou fácil de ver quem é maior e quem é menor, não ficou? Por quê? Dá uma olhada. Os denominadores ficaram iguais. Se os denominadores ficaram iguais, 6 sobre 15 avos é maior do que 5 sobre 15 avos. Fala galera, tranquilão? Vicente aqui na área. A gente vai falar sobre operações com fração.
Então, operação com fração ou com frações, tudo bem? A primeira operação que a gente vai aprender é a adição e a subtração. Então, anotando aqui, ó, a primeira que a gente vai aprender, que nós faremos juntos, é a adição e a subtração. A adição e a subtração. Tranquilo até aqui? A adição e a subtração tem duas formas que podem acontecer para vocês. A primeira forma é quando o denominador é igual, denominadores iguais. Quando a gente tem denominadores iguais, é bem simples. Dá uma olhada aqui. Você vai pegar 1/3 mais 3/3 mais 5/3 menos 4/3. Viu? Você vai repetir o denominador, que é 3, e vai efetuar em cima. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 menos 4, 5. Dá o próprio 5/3. Bem facinho, né? Vamos fazer outro exemplo. 2/7 mais 9/7 menos 6/7. Olha como é fácil. Você repete o denominador e efetua em cima. 9 mais 2, 11. 11 menos 6 dá quanto? Isso mesmo, aluno, 5. 5/7. Bom, esse era o com denominador igual. Só que pode acontecer dos denominadores serem diferentes. Então, denominadores professor, denominadores diferentes. Bom, os denominadores diferentes, a gente vai igualar eles, usando as técnicas que a gente já aprendeu. Então, igualar os denominadores. Bora lá. Para igualar os denominadores, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar 1/3 e 1/5. A gente vai somar eles, tá? Somando eles aqui, você vai fazer assim. 1/3. Vamos fazer aquele método um pouco mais simples? Eu vou multiplicar o 3 por 5 e o 1 por 5. Mas era 1/5, não era? Eu vou multiplicar o 5 por 3 e o 1 por 3. É aquele método de igualar o denominador que está um pouquinho aqui atrás no vídeo. É só você dar uma voltada. Você multiplica pelo outro denominador. Aqui vai ficar 5 sobre 15 mais 3 sobre 15. 5 sobre 15 mais 3 sobre 15 é igual a 8 sobre 15. Fizemos de forma rápida. Só que isso aqui é desnecessário. Tem uma forma mais rápida ainda de fazer, que é como? 1 sobre 2, nosso exemplo aqui, e 3 sobre 7. Vamos somar isso. Somando aqui, você vai multiplicar os denominadores, 2 vezes 7, que dá 14, e vai multiplicar cruzado. 7 vezes 1, que é 7, 2 vezes 3, que é 6. Então, 7 mais 6. Você multiplicou os denominadores, deu 14. Multiplicou cruzado. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 3, 6. Agora que você tem isso, você vai efetuar. É uma soma, não é? Se é uma soma, você vai fazer 7 mais 6, 13 sobre 14. Voltando aqui, vamos fazer uma de subtração e passar para a nossa próxima técnica. Aqui, amada, 1/3 de novo, menos 3/7. Eu quero saber esse resultado. Como que vamos fazer? Vamos fazer do método rápido? O método rápido é multiplica 3 vezes 7, 21. Multiplicou os denominadores, você agora vai multiplicar cruzado. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 3, 9. Então, fica 7 menos 9.
7 menos 9 dá menos 2 sobre 21. Tranquilo? Aqui, amado, perfeito. Olha só como tá. Show? Show, show, show. Para continuar, aluno querido, dadivoso, a gente vai fazer essa mesma operação utilizando o MMC. Então, a gente vai calcular isso aqui agora usando o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum, não é mesmo? Esse mínimo múltiplo comum, ele é muito útil para quando você tem mais de um termo, mais de dois termos, na verdade, somando ou subtraindo. Se você tiver vários termos somando ou subtraindo, o MMC vai ser bem útil, ele vai facilitar muito a sua vida. Vamos ver um exemplo de aplicação? Então aqui, ó, 1/5 mais 2/3 menos 7/10. Olha que conta é essa. Você vai pegar os denominadores e vai calcular o MMC entre eles. Então, aqui no canto, MMC entre 5, 3 e 10. Lembrando, a gente sempre tem que começar do menor número possível. Dá por 2? Dá. Então, por 2 aqui dá 5, aqui dá 3 e aqui dá 5. Dá por 3 agora, não dá? Por 3 aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 5. Agora por 5, aqui deu 1, aqui deu 1 e aqui deu 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Esse é o seu MMC. Se esse é o seu MMC, ele é o seu novo denominador. Agora você precisa encontrar os numeradores. Por exemplo, aqui. Eu tenho 5. Quem você multiplica por 5 para dar 30? 6, professor. Sei que 6, fácil, tabuada. Mas você pode olhar assim, ó. Tampei o 5, não tampei? Que era o número que estava aqui. Você tampou o 5. Quem sobrou? 3 e 2. 3 vezes 2, 6. É o resultado que aparece aqui. Viu? Como é fácil? Olha só. Segundo termo era o 3. Tampo 3. Quem sobra? O 2 e o 5. Se o 2 e o 5 sobram, o número que vai aparecer aqui é 2 vezes 5, que é quanto? 10. Agora, e professor, não tem 10. Mas 10 não é resultado de 2 vezes 5? Então você tampa o 2 e o 5, só quem sobra? O 3. Então esses são os números que aparecem aqui embaixo, para você poder multiplicar. Os números que apareceram aqui embaixo, eles vão multiplicar os numeradores. Então, ó, multiplicando os numeradores. 6 vezes 1, 6. Mais 2 vezes 10, 20. 3 vezes 7, 21. Menos 21. Para finalizar aqui, aluno, é só fazer 6 mais 20, 26. 26 menos 21. Aí aqui a gente vai fazer. Deu quanto? 5? 5, aluno. 5 sobre 30. 5 sobre 30 dá para simplificar, não dá? Se dá para simplificar aqui, simplificando por 5, o seu resultado final vai ser 1 sobre 6. Show! Muito difícil, aluno. Alguma dúvida? Ah, não dá para me falar agora. Mas guarda aí para nossa aula ao vivo. Vamos? Tranquilo. Amado, tem um tipo de soma de fração que não parece soma de fração, que é esse tipo aqui. 1 mais 1 sobre 2. Esse tipo de soma de fração também é com denominador diferente. Professor, mas o 1 ali não tem denominador. Tem sim. Sempre que você tem um número desse tipo, o termo que aparece embaixo é o 1. Então, você vai pegar, vai multiplicar aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2 e vai multiplicar cruzado. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Dá 3 sobre 2. Tem como fazer pela técnica. Essa aqui é fração com número inteiro. É quando você tem uma fração e um número inteiro. Pronto, viu? Olha só, amado.
Vamos lá fazer mais um exemplo? 5 menos 3 meios. Olha, é uma subtração. Quando não aparece nenhum número embaixo, qual número que a gente coloca? O número 1. Colocando o número 1 aqui, ó. Jeitinho rápido de fazer. Multiplica os dois de baixo. 1 vezes 2, 2. Multiplica cruzado. Aqui, ó, multiplicando cruzado. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, ó, 10 menos 3, 7 sobre 2. Perfeito, perfeito. Amados, sabendo essa adição e subtração com um número inteiro, a gente pode falar de um conceito muito importante, que é o seu número misto. Número misto é um número misto. O número misto é quando você tem um meio, você tem um inteiro e meio. Isso aqui é a mesma coisa que um inteiro mais meio, que a gente acabou de fazer. Vamos refazer aqui? Bota 1 embaixo, multiplica aqui. 1 vezes 2 dá 2, multiplica cruzado. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2. Tem algumas questões do Colégio Naval e da EPICAR que o resultado aparece em número misto. Então, pode ser que ele te dê uma fração e você tenha que passar para número misto. Aqui a gente pegou um número misto e passou para fração. Vamos fazer o contrário agora? Eu vou pegar 3 meios, que é o que a gente achou aqui, e vou tentar achar o nosso número misto. Olha como é simples. Vamos verificar. Você vai pegar o numerador, que é 3, e vai dividir pelo denominador. 3 dividido por 2. Qual número vai aparecer no seu quociente? 1. O quociente é a sua parte inteira. Então você tem 1 inteiro. Sobrou o resto, não sobrou? Se sobrou o resto, 1. Também. 1 aqui do resto, dividido pelo denominador, que é 2. Você sempre pode fazer assim. Para transformar um número misto numa fração, ele vai virar uma soma. E para pegar uma fração e transformar em número misto, basta dividir. O quociente vai ser sua parte inteira e o resto vai ser a divisão. Vamos lá, vamos fazer outro exemplo desse e outro exemplo desse. Aqui, 17 sobre 3. 17 sobre 3. Eu quero transformar em número misto. Você vai pegar o 17 e vai dividir por 3. Dividindo, dá 6 e sobra resto, não sobra? Sobra resto, 1. Isso quer dizer que você tem 6 inteiros. Professor, não dá isso não. Vamos ver aqui o que dá? Ó, de novo, hein? Dá 5. 5, perdão, professor, aqui. E sobra resto, 2. 5 vezes 3, 15, sobra o resto 2. Então, aqui deu 5 inteiros e 2 terços. É só dividir assim. Amado, vamos pegar outro número aqui, misto, e passar para a fração. Aqui, ó, vamos pegar um número misto, 3, 2 quintos, e vamos escrever em formato de fração. Para escrever em formato de fração, é só transformar numa soma. Então, aqui vai dar 3 mais 2 quintos. Multiplicando aqui, ó, não aparece nenhum número embaixo, a gente bota 1. Multiplica os dois. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. Isso vai dar 17 quintos. Viu? Tranquilo, amado? A gente pegou um número inteiro e escreveu em forma de fração. Pegamos uma fração e escrevemos em formato de número inteiro. É só isso, show? Para dar continuidade às operações, a gente precisa falar da multiplicação e da divisão. Vamos lá. Multiplicação e divisão. Primeiro a multiplicação. Multiplicação é tranquila.
você vai multiplicar o de cima e o de baixo. Quando você tem frações, é numerador com numerador e denominador com denominador. Olha aqui, 2/3 vezes 1/5. Você vai multiplicar o 2 com 1 e o 3 com 5. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 5 dá 15. Então aqui, ó, fez a multiplicação. É só fazer essa parte, numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos fazer outro exemplo aqui, 7/4 vezes 6/9. 7 vezes 6 dá 42, é isso mesmo, vamos lá. E 4 vezes 9 dá 36. Então, você multiplicou o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Show? Tranquilo? Agora a gente precisa efetuar a divisão. Quando a gente está efetuando a divisão, você repete a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vamos lá. Pegar o mesmo exemplo. 2/3, só que agora, em vez de multiplicar, está sendo dividido por 1/5. Você vai repetir a primeira fração, 2/3, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Como que você vai achar o inverso da segunda? Você vai virar ela de cabeça para baixo. Ó. Era 1/5. Isso aqui vai virar 5/1. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Então, virou 10/3. Tranquilão? Tranquilão. Show. Aqui, show. Vamos. Mesmo exemplo ali, 7/4. Só que agora está sendo dividido por 6/9. Quando você divide assim, ó, você repete a primeira, que é 7/4, e multiplica por 9/6. 7 vezes 9, 63. 4 vezes 6, 24. Aí, aluno, tranquilo? Fizemos essa multiplicação, essa divisão aí também. Show? Ó, vou dar uma pausa aqui e a gente vai voltar já já. E aí, aluno, nós vamos falar agora dos números decimais, tranquilo? Os números decimais são todos aqueles numerozinhos que a gente pode escrever em forma de fração. São esses aqui, ó. 2,15. A gente pode escrever ele em forma de fração decimal. Vamos ver como funciona? Aqui, 2,15. Eu posso andar as casinhas com a vírgula aqui, ó. 1, 2 casinhas com a vírgula. Vai ficar 215/100. Pronto. Ó, 1,123 é um número decimal. Você consegue reescrever ele em forma de fração decimal. 1.123/1000. A quantidade de casinhas com a vírgula que você anda aqui é a quantidade de zerinhos que você acrescenta. 1,4. Você vai andar aqui uma casinha. Vai ficar 14/10. 37,51. Andou aqui duas casinhas, fica 3.751/100. Isso aí, aluno. Esses são os números decimais. E vamos lá, aluno. Continuando aqui com as nossas aulinhas, vamos começar a falar de dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais
que tem uma parte infinita que se repete depois da vírgula. Por exemplo, 0,111, 0,222, 1,57, 57, 57, 13,01010101. Então, esses são tipos de dízimas periódicas. Show? Dízimas periódicas são dízimas que tem uma parte que se repete depois da vírgula. Essa parte que se repete é infinita. Show? Tranquilo. Olha só. A gente tem dois tipos de dízimas periódicas. A simples e a composta. A simples, você só tem essa parte que se repete depois da vírgula. Essa parte que se repete, o nome que a gente dá para ela é período. Então, na simples, você só tem um período depois da vírgula. Aqui quem é o período? 333 é o número 3. Aqui quem se repete é o 4. Você só tem ele depois da vírgula. Então, o período é o seu número 4. 72, 72, 72. Quem se repete é o 72. Então, o seu período é o 72. 123 depois da vírgula. Quem se repete é o 123. Então, ele é o seu período. A gente pode reescrever essa dízima periódica como 2,3 com um tracinho em cima do período. Ele é o único termo que se repete. Aqui é o 5,4. 5,4 com um tracinho em cima do 4. Para indicar que o 4 se repete. Ele é o seu período. O nome dele é período. Vamos lá. 6,72 com um tracinho em cima do 72 para indicar que ele se repete. 0,123 com um tracinho em cima do 123 para indicar que ele se repete. Olha só, a composta ele é um pouco diferente. Você vai pegar aqui, ó, e você vai ter uma parte decimal entre a vírgula e o período. Então, na composta, você tem uma parte decimal depois da vírgula e antes do período. Então, na composta, tem esses números aqui que eu fiz de azul, que a gente chama de parte decimal. Ele está depois da vírgula e antes do período. Vamos lá. Aqui. Mas a parte que se repete aqui é o 4, não é? Então, você consegue reescrever esse número sendo 1,5 com 4 periódico, porque é ele que se repete. A parte que se repete aqui é o 1. Então, você consegue reescrever esse número sendo 2,0 com um tracinho em cima do 1, porque é ele que se repete. E assim por diante. 6,15. Quem está se repetindo é o 21, não é? Eu vou botar o tracinho em cima do 21. É só isso, tá vendo? 0,72. Quem está se repetindo aqui é o 451. Então, 451, tracinho em cima dele. Essa é a principal diferença entre dízima periódica composta e dízima periódica simples. Na simples, você só tem um período depois da vírgula. Na composta, você tem essa parte que a gente chama de parte decimal. Amados, toda dízima periódica é um número racional. Se toda dízima periódica é um número racional, quer dizer que a gente consegue escrever em forma de fração. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como escrever uma dízima periódica em forma de fração, observando a sua fração geratriz. Vamos lá. Eu vou pegar uma dízima periódica qualquer. A gente vai aprender dois métodos, tá? Esse primeiro método, ele serve tanto para simples quanto para composta. Então, é o primeiro método. Esse primeiro método funciona da seguinte forma, tá bom? O primeiro método você vai pegar assim, ó, 1,222 periódico, que é ele que se repete. Eu vou reescrever isso aqui sendo 1,2 com um tracinho em cima. Primeiro passo para você resolver esse tipo de questão é chamar a sua dízima periódica de uma letra. Pode ser a letra que mais te agrada. Eu vou chamar de x porque x é bonito. Então, eu chamei isso de x. Eu quero retirar o meu período, passar ele para antes da vírgula. Então, eu quero andar uma casinha com a vírgula, porque o meu período ele só tem uma casinha, ele é o número 2. Como que eu vou fazer para andar uma casinha com a vírgula? Isso mesmo, aluno. Você vai multiplicar por 10. Multiplicando por 10 aqui, vai ficar 12,222 infinito. Porque você multiplicando por 10, você anda uma casinha com a vírgula. Tranquilo? Show de bolinhas?
Agora, o que vamos fazer é armar uma subtração, fazendo 10x menos x. Por quê? Já vamos entender. O 10x não é 12,222 infinito? E o x não é 1,222 infinito? Quando você arma essa subtração, você vai fazer 2 menos 2, foi para o beleléu, 2 menos 2, foi para o beleléu, 2 menos 2, foi para o beleléu, 2 menos 2 no infinito, foi para o beleléu no infinito. Aí só sobrou aqui 12 menos 1. 12 menos 1 é 11. Isso tem que ser igual. Aí a parte difícil. 10x menos x, 9x. X vai ser igual a 11. O 9 estava multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Pegamos uma dízima periódica e transformamos em formato de fração. Isso aqui é igual a 11 sobre 9. Fica tranquilo que esse é o primeiro método. A gente vai aprender outro que o aluno gosta. Então vamos lá. Transformando em fração de novo, novamente. Vamos pegar outra dízima periódica. 1,5444. O 4 é o termo que está se repetindo, não é? Se o 4 é o termo que está se repetindo, ele é o seu período. Posso reescrever como 1,54, um tracinho em cima do 4. Show? Só para indicar que o 4 se repete infinitamente. Você vai pegar 1,54 e vai chamar de x, ou de uma letra que você goste. Agora, você tem uma dízima periódica composta, não tem? Quando você tem uma dízima periódica composta, você tem que tirar a parte decimal e o período aqui da sua dízima periódica. Vamos fazer isso? Retirando a parte decimal. Para tirar a parte decimal aqui, eu tenho que andar uma casinha com a vírgula. Se eu tenho que andar uma casinha com a vírgula, para tirar a parte decimal, eu vou multiplicar por 10. 10x é 15,444 infinito. Para tirar o período, eu tenho que andar duas casinhas com a vírgula. Dá uma olhada. Uma tiro 5, a segunda vez que eu ando eu tiro 4. Para andar duas casinhas com a vírgula, eu tenho que multiplicar por 100. 100x é 154,444 reticências. Vamos lá. Você tem 100x e tem 10x. Para você finalizar, você vai subtraí-los para acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Você poder cortar a parte infinita. Vamos subtrair aqui? 100x menos 10x é igual. 100x é 154,444 infinito. 10x é 15,444 infinito. Resolvendo essa subtração. 4 vai embora com 4, 4 vai embora com 4, 4 vai embora com 4. 4 no infinito foi embora com 4 no infinito. Bom, agora é só subtrair. 154 menos 15, aluno. Quanto que dá essa continha? Bom, 9, 3 e 1. 139, tranquilo? E agora você vai fazer 100 menos 10. 100 menos 10 é quanto? 90x. O 90 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. 139 sobre 90. Então, x é igual a 139 sobre 90. Tranquilão, aluno? Tranquilão. Nós passamos uma dízima periódica simples para a fração e uma dízima periódica composta para a fração. Depois voltamos com mais exemplos. Bom, a parte que você ansiava, a parte que você queria que chegasse logo. O macete para transformar a dízima periódica simples e a dízima periódica composta em fração. Dízima periódica simples. Você vai pegar um número até a primeira repetição do período. Então aqui, o número até a primeira repetição do período é quem? O 12.
Está escrito aqui embaixo que você tem que pegar sem a vírgula. Então, você só vai pegar 12 sem a vírgula. Menos o anteperíodo. O que é anteperíodo? É todo mundo que está antes do período. Quem está antes do período aqui? O 1. Então, você vai fazer 12 menos 1. Sobre... Você vai botar o 9 para cada repetição do período. O período aqui ele tem quantas casinhas se repetindo? Uma só, né? Se o período só tem uma casinha se repetindo, então você vai botar um número 9. 12 menos 1, 11 sobre 9. Acabou. É o jeito rápido, é o jeito fácil. É só você aplicar essa formulinha. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa. 2,23, 23, 23, 23, 23. Quem se repete é o 23, né? Então, você vai pegar o número todo até a primeira repetição do período. 223, porque quem se repete é o 23. 223 menos o anteperíodo. Quem está antes do período aqui? Não é só o 2? Então, quem está antes do período é o 2. 223 menos 2. Pegou o número todo até o período, menos o anteperíodo, que é o 2. Todo mundo sobre 23, 2 e 3. São dois números se repetindo, não são? Então, você tem que botar um 9 para cada algarismo do período. Então, você vai botar aqui 9, 9, 9, 9. Subtraindo, fica 221 sobre 99. Perfeito, aluno, perfeito. Vamos lá. 0,57, 57, 57, 57. Você vai pegar um número todo até o período. De novo, novamente. Vamos lá. Vai ficar 57. Menos o anteperíodo. Quem é o anteperíodo aqui? 0. Todo mundo sobre o 57 está se repetindo, não tá? Se o 57 está se repetindo, ele tem dois algarismos. Você vai botar dois números, 9. 57 sobre 99. E finalizamos a nossa continha. Esse é o jeito de passar pelo macete. Realmente ele é bem mais rápido e bem mais prático. Caso você queira praticar, esse jeito também dá certo sempre. Bom, a formulinha para adição periódica composta é quase igual. Só tem uma pequena mudança. Qual é a mudança? A gente tem que acrescentar o zero. E é um 0 para cada termo da parte decimal. E um 9 para cada termo do período. Então, um 0 para cada termo da parte decimal. E um 9 para cada termo do período. Vamos ver o exemplo aqui que acontece? Pegando um exemplo qualquer, eu vou pegar um número 1,25555 e o 5 se repete, 1,25 com 5 periódico. Vamos pegar um número todo até a primeira repetição do período. O número todo até a primeira repetição do período é quem? 125. Estou aplicando a formulinha, tá? Só estou lendo a formulinha e aplicando aqui. Menos o anteperíodo. Agora você tem que olhar quem está antes do período. Quem está antes do período aqui? 1,2. Só que como é sem a vírgula, só vai botar o 12. Então, 125 menos 12. O seu período é o número 5, não é? Então, quantas casinhas tem o seu período? Uma. Para cada casinha do período, você vai botar o 9. E o anteperíodo? É o número 2. O anteperíodo, a parte decimal, é o número 2. A parte decimal é o número 2. O número 2 tem quantas casinhas? Uma. Então, para cada casinha da parte decimal no anteperíodo, você vai botar o número 0. Agora é só subtrair. 125 menos 12 dá 113 sobre 90. Vamos fazer mais um exemplo. Amado, querido e dadivoso aluno. 137,111 reticências. Vamos lá? Você vai pegar o número todo até
o período. Então, o número todo até o período vai ficar 1371. 1371. Menos o anteperíodo. Quem está antes do período aqui? 137. 137. Showzinho, 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 amado. Vamos lá. Agora chegou a parte de botar os números embaixo. Você vai botar um 9 para cada termo do período. O período aqui é 1, então você vai botar um 9 só. E para um 0 para cada termo da parte decimal depois da vírgula. Então, a parte decimal aqui do anteperíodo. Quem que é? O 37. Então, você tem que botar quantos zeros? 2 zerinhos. Um para o 3 e um para o 7. Agora, para finalizar, é só subtrair. 1371 menos 137. Tudo bem, aluno? Vamos lá. Isso aqui é 4, 3, 2, 1. Ih, que legal! Deu 1234 sobre 900. Tudo bem, aluno? Perfeito, tranquilo, show. Pegamos uma dízima periódica composta e passamos ela para a fração. Show, tranquilo, finalizamos aqui.